Agora estamos ao vivo no YouTube, né? Já queria inicialmente agradecer a presença das pessoas que se dispuseram a ler esse trabalho que foi desenvolvido pelo Leônidas ao longo desses últimos 2 anos, né, Leônidas? Professor Narciso, que esteve com a gente na qualificação, professora Regiane e professora Cássia, que agora estão completando com... E aqui, então, a gente vai proceder com a apresentação do Leônidas, né, que vai ter entre 20 e 30 minutos para apresentar o seu trabalho, e eu vou deixar, inclusive, o título da apresentação, o título da dissertação com ele, né, e após essa apresentação do Leônidas, a gente volta a se reunir para deliberar, né, sobre o que foi feito, né, ao longo desse intenso trabalho. Leônidas, o palco é todo seu, estamos à disposição. Olá, gente, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao programa de pós-graduação em artes cênicas da UFMA, aos professores que se dispuseram a ler esse trabalho e estar hoje aqui comigo presente, a todos que estão aí assistindo também essa transmissão. Eu vou apresentar o trabalho apresentando as ferramentas. Como o trabalho fala de processo criativo, que eu já girei o tema a vocês, eu vou iniciá-lo já dentro das ferramentas desse processo criativo, porque todo o resultado dessa pesquisa, tudo que vem sendo captado durante esse período, vem sendo transformado em imagem, certo? Vem sendo transformado em vídeo. E eu tenho colocado esses vídeos e através desses aplicativos que eu tenho trabalhado ultimamente nesse período, certo? Então, vocês vão acompanhar esse trânsito do artista para o mundo digital. Então, aqui vamos lá compartilhar a tela. Essa tela que vai ser compartilhada é a tela do meu celular. Todos os vídeos que eu editei durante esse período foram vídeos todos os vídeos foram registrados no celular e editados também, né? Eu usei bastante a ferramenta celular. Aqui é um aplicativo chamado KineMaster, que eu uso desde o início. E aqui são os vários programas, os vários vídeos que eu tenho, né? E que eu vou trazendo aqui. Então, vocês acompanham aqui o processo de... A gente está como se fosse na ilha de edição dessas imagens, certo? E aqui vocês vão acompanhar, né? Aqui o nome da pesquisa, Caleidoscópios, processos criativos em dança entre espaços, presenças e virtualidades. Unidas Portela, Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFMA. Eu trago inicialmente a imagem do caleidoscópio. Esse caleidoscópio ele é uma imagem que é bem marcante para mim, desde a infância. O caleidoscópio é essa mistura de cores, de luz, de imagem, de reflexo, que dá essas formas que vão se juntando, que vão se cruzando, que vão se multiplicando, gerando outras e outras formas, e outras cores, que estão sempre conectadas e trazem essa harmonia, né, visual. Logo em seguida, eu venho e mostro mais ou menos uma ideia de caleidoscópio, fazendo uso da câmera e trazendo essa releitura para o meu corpo, né? Então, seria, basicamente, efeito caleidoscópio do editor, onde eu vou trabalhando dentro da minha casa a luz, cor, som
movimento. Então, várias formas, vários movimentos vão resultando em outras e outras coisas. Caleidoscópios vem de caleidoscópio, fusão de caleidoscópio com corpo. Então, seria produzir com o corpo o mesmo efeito do caleidoscópio, seria juntar fragmentos de imagem, de cor, de movimento, de luz, através da dança, que é a linguagem que eu venho trabalhando. É uma das linguagens, porque agora são muitas linguagens juntas, né? São muitas. Aqui a linguagem do audiovisual está muito presente, né? A linguagem visual, formando corpos, formando mandalas, e aqui vou chegando e apresentando o trabalho, né? Aqui dentro do editor, eu selecionei uma imagem, onde essa imagem é a imagem do início de tudo isso, de todas essas pesquisas, né? Relação de corpo e casarão, corpo e patrimônio, onde eu fui experimentando movimentos com bailarinos no centro histórico. Então, nesse momento, no mestrado, eu encontro esse conceito que é o da corposidade, né? E vou trabalhando, que a corposidade é uma fusão de duas áreas de conhecimento, a arquitetura e a dança. Então, desenvolvem esse conceito. Dentro desse conceito tem corpografia, tem um conceito de ambiente, de mapa, onde eu vou transitando e vou, né, construindo esses processos, vou trazendo, né? Esse momento da pandemia de distanciamento foi um momento de buscar memórias, né? De ir atrás daquilo que eu tinha produzido. Eu fiz muito isso. Fui revisitando materiais, vídeos e fotos, principalmente. Então, aqui eu fui encontrando algumas fotos dos trabalhos que eu fui fazendo, né, nos casarões de São Luís, no interior, na fachada, nas ruas, fui utilizando essa paisagem urbana, sobretudo histórica, que é a que mais me interessa, para a composição desse trabalho. Depois eu vou fazendo experimentos em Alcântara, trabalhando nas muralhas, nas ruínas de Alcântara, essa degradação do corpo, do movimento, buscando diferentes formas de me mover, né? Trabalhando aí o espaço, o tempo, trabalhando essas questões ligadas à ancestralidade, ao patrimônio, né? E aí eu venho trazendo esse outro traço dessa pesquisa, que é outro elemento desse caleidoscópio, que é a cultura popular. O corpo, a cidade, a cultura popular, a arte, né? E aí vem o primeiro trabalho que eu faço, tudo isso se tornar bem visível junto, que é o divino. O divino foi esse trabalho que me levou para o programa de pós-graduação em artes cênicas da UFMA. Eu cheguei para falar sobre esse trabalho. Minha cabeça estava assim, o meu mapa neuronal, certo? Estava tudo organizadinho, igual um altar de santo, né? Bonitinho. E essas palavras, a base que sustenta todo esse altar, eu vejo que é a ancestralidade, né? E vem outras palavras, né? Até chegar a essa pomba, é onde eu vou transitando, onde eu vou, né? Só que eu cheguei organizadinho assim, veio a pandemia e me deixou assim, né? Fiquei totalmente desconfigurado, não tinha mais nada no lugar de nada. Eu fiquei enlouquecido com esse bando de imagem, e aí acontecendo os movimentos na cidade, a gente sem poder se encontrar, sem poder, né? E mortes de pessoas queridas, demandas acadêmicas, lives e distanciamento e aplicativos e esse corpo transitando para esse outro espaço que não era um espaço
comumente experimentado, né? E aí, nesse caos, né, eu venho para dentro da minha casa, como todos nós fomos obrigados, né, a se isolar, e aí eu vou criando alguns trabalhos, né, dentro de casa, e vem, né, e surge esse conceito aí do corpo-casa, né, corpo-casa, que é extraído dessa relação da corposidade. Então, como eu estou trabalhando em casa, eu intitulei de Corpo Casa, que é justamente as criações nesse ambiente de confinamento, né? E aí vem relação das semióticas, da relação com a janela, as memórias que esse corpo traz, os trânsitos que eu vou fazendo, olhando a minha casa de uma maneira diferente, não mais como um ambiente, não só como um ambiente residencial, mas agora como um ambiente criativo, ora sala de ensaio, ora estúdio de filmagem, set de filmagem, né? Então, eu fui transformando isso com os materiais que eu tinha disponíveis, panos, luz. Num tempo mais adiante, na pandemia, quando já depois do lockdown, a gente já podia estar saindo com máscara, e eu fui para a casa de um artista visual, João Oliveira. Eu tinha revisitado umas fotografias que eu tinha feito vestido de couro de bumba boi, e eu resolvi trazer esse trabalho à tona, já que era junho e o Bumba Boi estava todo mundo apreciando, não mais aglomerados, né? Não mais próximos, mas agora pelos enquadramentos virtuais, né? Então, fui para a casa dele e a gente foi trabalhando essa ideia de couro, e aí coloquei a máscara no boi, que era como estavam os personagens, os personagens da cultura popular nas lives, todo mundo distante, todo mundo de máscara, e aquilo foi me inquietando, e eu acabei fundindo esses dois elementos, que é o brincante que fica debaixo do boi, que é chamado de miolo, e a parte animada, que é o boi. Fundir essas duas partes resultou nesse homem touro, né, que parece também um personagem de encantaria. Enfim, vai trazendo várias. Eu fui brincando, né, com essa coisa de fique em casa, fique comigo, usando o QR Code. Esse QR Code, na verdade, vai levar as pessoas para as fotos de onde tudo começou, certo? Onde tudo começou. E aí vou brincando com a câmera, certo? A câmera no corpo é diferente. Aqui, ó, já vou criando um cenário, já vou trabalhando com outras questões, né? Dentro desse ambiente de confinamento, eu vou me reconectando com as minhas matrizes ancestrais, espirituais, né? Vou vendo a questão dos orixás e trazendo esse vídeo, Laroê, sobre o orixá Exu. Então, assim como abrir as janelas, eu queria trabalhar algo visualmente que dissesse abra os caminhos. E aí eu fui trabalhando com esse arquétipo mensageiro de abrir caminhos, né? Com esse vermelho. E eu fui trabalhando esse cenário. Ó, o meu quarto virou isso aí. Um monte de pano pendurado, amarrado, com a câmera de frente, né? Esse vídeo ele está sendo exibido num festival de cinema de Portugal. Eles acharam impressionante como que foi criado isso tudo sozinho, sem equipe, né? Com iluminação e todos os efeitos especiais possíveis, né? Editando e aí fazendo efeitos, sobreposição de imagem. Tudo isso sem roteiro, de uma forma intuitiva, fui captando as imagens, trazendo para o aplicativo e aqui resolvendo, tratando as imagens e fazendo, né? Tomando as decisões, né? E aí foi trabalhando com os orixás. Aqui a Nanã, que é esse orixá que transita no plano dos mortos, né? O orixá da morte, que vai reger justamente esse período de cura,
né, de renascimento em que a humanidade está passando. E eu vou brincando com iluminação, criando esse cenário, né, a cenografia, criando uma encenação para o vídeo, na verdade, né, registrando aquele momento, com ângulos, sem necessariamente estar usando muitos termos da linguagem, tipo, eu não fiquei muito preso a ângulos, a planos, não, eu fiquei com vontade de experimentar a câmera com o corpo e ver quais as possibilidades tinham com isso. Eu não fui me aprofundando em conteúdos de cinema, por exemplo, né? Mas resultou em vídeo, em obra que está, inclusive, em festivais de cinema também, né? E aí, nesse momento de isolamento, chegou um tempo que eu já não aguentava mais tanto vídeo, tanta live, tanta coisa, e eu resolvi parar um pouco e trabalhar com essa ideia de cura, né? E aí vem esse corpo cura, que é onde eu vou me reconectando com a natureza, buscando na natureza a força, né, para continuar lidando com tudo isso. E também é onde eu vou trabalhando a autocura, o autoconhecimento, porque eu também tenho uma experiência como terapeuta, eu sou terapeuta, coach, né? E eu venho trazendo esses elementos das terapias, que é o mindfulness, que é essa capacidade, né, essas ferramentas de você se manter no presente e se manter, né, a sua sanidade mental também. Então, eu fui meditando, fui me conectando com a natureza, fui me analisando, né, e, sobretudo, eu fui buscando estar no presente, que o mindfulness, a prática, os exercícios, a respiração, a meditação, elas objetivam isso, né? Você se conectar com o seu aqui e agora, estar no presente, né? E eu, estando no presente, eu fui buscando outros conceitos, outras áreas, né? Além da psicologia, também dentro das artes, qual seria a linguagem que eu poderia estar trabalhando, psicologia, né, essa parte terapêutica com a arte em si, né? E aí eu encontro a arte-terapia, que foi um conceito que eu me identifiquei bastante, inclusive, né? E aí, nesse momento de trabalhar essas terapias, eu vou trabalhando também, né? Esse autoconhecimento e as cores, né? As cores, a luz. E aí é onde eu vou, gente, os vídeos, eles ganham coloridos, eles ficam aquelas cores muito colorido, muito brilhoso, muito brilhante, muito piscado, e é isso que vai acontecendo dentro do processo, né? Aqui eu vou trabalhando, né, com monotipias, movimento, corpo, que isso eu também fiz durante a pandemia. Aqui vou trabalhando com personagens da cultura popular, né, o Casumbá, e aí vou trazendo com essa leitura contemporânea, com essa coloração, né? Vou estudando a cromoterapia também para saber qual a influência dessas cores, assim, terapeuticamente na minha vida naquele momento, as cores que eu queria estar usando para externar aquilo que eu estava sentindo, mas acaba que vai muito multicolorido, vai colorindo tudo, né? Mas eu vou fazendo algumas escolhas, né? Movimento, luz, cor. E aí vai depois experimentando mais movimentos, mais vídeos, trabalhando com releitura de movimentos da cultura popular, Caboclo de Pena, né? E aí eu vou experimentando e vou disponibilizando esses vídeos, dando aulas também online para as pessoas e vou comercializando esses vídeos também, né? Porque o material artístico que atualmente estão pedindo muito no mercado são os vídeos. Então, eu realmente fui para o campo da imagem, dos vídeos, por uma necessidade, certo? Sobretudo financeira também, né? E humana, assim, de resistir, né?
Aí vem, né, essa montagem aqui desse corpo confinado. Aqui você vê o que? O trânsito. Ó, é a minha sala, né, que eu vou, coloco um pano pendurado, jogo um refletorzinho lá atrás, na cadeira, né? Então, esse ambiente de casa mesmo, ele vai virando esse estúdio, vai virando esse, né? E aí, aqui eu vou trazendo o que eu chamo na pesquisa de dança pós-pandêmica. É algo que eu ainda estou ensaiando, porque ainda estamos em pandemia, né? Mas eu já estou na rua apresentando. Então, aquele vídeo que era o Live Meu Boi, atualmente ele virou uma performance que se chama Couraça, né? E o Couraça já traz outros elementos, porque quando eu vou para as ruas eu já venho com brincantes do Bumba Meu Boi de Maracanã. Eles me acompanham, assim como o Divino, num cortejo, certo? E aí eu vou jogando essa imagem na rua, com cortejo, as pessoas vão acompanhando, né? Então, revisitando aquela imagem que antes estava em processo, vai se apresentando, né? Pela cidade, ganhando esses espaços, porque na medida em que eu vou mexendo com essa cura, essa autocura, e vou trabalhando com essas relações à cidade também, eu vou pensando que a cidade ela também precisa de cura, né? E eu preciso fazer algo enquanto artista por essa cidade, nessa cidade, nesse espaço dessa cidade, por essas pessoas que estão aí sedentas de arte, né? Então, esse aqui foi há 2 meses no Território Corpo, um evento da Vale que eu apresentei, já na rua, com a passagem, é um cortejo, gente. Eu vou passando com as pessoas me seguindo com esse boi, e aí você vai vendo, né? E a influência do mundo digital no meu trabalho tem sido uma coisa assim muito positiva, digamos, também, né? Porque vem projetando ainda mais o trabalho, vai ganhando dimensões que eu não tenho controle, né? E aqui já é o Divino, gente, que foi no mês passado, voltou, né? Voltou para as ruas com uma nova caracterização, novamente o cortejo pelas ruas, com as pessoas acompanhando. Aqui o cortejo imperial, a performance acontecendo na rua, as pessoas usando máscaras e tudo, mas aí a arte vai rolando, acontecendo, né? Todas essas imagens que já vão ser possíveis ser acessadas com mais sutileza quando tiverem acesso à pesquisa, né? Que todos esses links estão contidos nesse trabalho, que vão levá-los a essas imagens. Aqui é o divino, né? A representação do Divino Espírito Santo dourado. Gente, aqui eu encerro a minha apresentação. É esse o material poético que eu tenho no momento a apresentá-los. Muito obrigado. Obrigado, Leônidas. Então, para a gente dar seguimento aqui, né, ao protocolo da defesa, eu vou passar a palavra... Bom, vou passar em ordem alfabética, tá bom? Então, eu vou passar a palavra à professora Cássia, né, que vai dar as contribuições dela ao trabalho. E aí, Cássia, você fica à vontade. Se você quiser estabelecer com Leônidas já tipo um modelo de pergunta e resposta, né? Ou se você prefere colocar fazer todas as suas ponderações e deixar que o Leônidas responda ao final, fica a critério de vocês, tá bem? Então, tá passo a palavra para a professora Cássia. Tá bom, então. Gente, bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer o convite do Leônidas, do professor Ricieri, para estar hoje aqui, nesse momento que eu
que é tão bonito, né? Tão importante fechar um ciclo, encerrar um ritual, e ainda mais de uma pessoa tão ritualística como é o Leônidas, né? Que eu conheço já há bastante tempo, fui professora dele quando fazia da graduação, e é alguém que eu acompanho o trabalho, então é muito bom, é uma felicidade estar aqui. Parabéns, Leônidas, por esse momento, por esse fechamento de ciclo. Parabéns também por conseguir a minha câmera. Ah, não, sabe o que é, Marcocinha? Porque eu e meu duplo, como eu brinco, porque o computador só está funcionando a câmera. E aí eu estou falando. Deixa eu abrir aqui, peraí. Desligar. Pronto. Aí dá legal para ti, né? É porque eu costumo usar a câmera do computador, que é melhor. O celular não é muito boa. Mas tudo bem. Então, continuando, Leônidas, e assim, para mim é um desafio, né, ver os estudantes que estão conseguindo fechar esses ciclos nesse momento pandêmico, porque se já é difícil, imagina diante de uma pandemia, né? Então, parabéns, parabéns, né, dobrado aí. Eu acho muito legal o teu trabalho, assim, eu fico muito feliz de poder acompanhar, de poder vivenciar, de poder ler e ver esse teu jogo, né, da cidade para casa e agora saindo da casa para a cidade, né, porque tu tá aí, na verdade, fazendo essa linha, vindo de lá, aqui dentro de casa, agora na rua, e o como tu consegues, na tua escrita, na tua prática, não te desvincular de ti mesmo. Deixa eu ver se eu me faço mais clara. É porque o teu trabalho está muito evidente. Um pesquisador, um artista e a obra, né? Porque tu não é só o artista, tu também é a própria obra em pesquisa. Então, são 3 olhares juntos no mesmo trabalho. Então, é muito legal poder passear sobre esses diferentes olhares que tu lança para a gente, né? E como eu acho que é uma contribuição muito grande esses trabalhos que trazem essa reflexão, porque, como eu costumo dizer, eu acho que só daqui a 20, 30 anos que a gente distar um pouco desse turbilhão que a gente está vivendo pandemicamente falando, a gente vai poder ter uma noção mais clara do que foi essa pandemia, do que foi o impacto dessa pandemia na vida da gente, não só emocional, psicológico, como tu já cita isso muito bem na tua escrita, mas também e sobretudo, né, nas artes, na performance, na dança, teatro, em todas as linguagens, como que isso se manifesta, porque a gente realmente ainda está muito inserido dentro desse turbilhão e a gente ainda fica meio que tonto, meio que zonzo para tentar, digamos, dominar, né, conceituar de forma mais clara todo esse turbilhão que a gente está vivendo. E isso é muito forte no teu trabalho, porque é uma contribuição muito grande que tu trazes para a pesquisa, né? Para a arte, para a pesquisa acadêmica, pensar nessa produção toda, diante de um momento desse em que a gente fica confinado e que a gente está tão sujeito e suscetível a tantos adoecimentos, né? A gente, antes mesmo da pandemia, a gente já está numa era super digital, uma era tecnológica, uma era de comunicação cifrada, codificada. Está aí Bauman falando da sociedade líquida, do amor líquido, essa modernidade líquida. A gente tem vários autores falando desses adoecimentos todos, porque a gente tem a tecnologia aliada ao processo educacional, né, pedagógico, e a gente tem também as consequências desse exacerbamento, desse mergulho nessas redes, né? Que a gente também não pode desconsiderar, que ela é muito sintomática. Então, a gente nunca teve tantos problemas de ordem de fatores mentais, psicológicos, como as crises de ansiedade, depressões, pânico, quanto na atualidade, né? Então, isso é um sintoma que é importante também parar, analisar, e eu acho que você faz bem isso. Claro que você já faz dentro de uma situação que você é lançado para ela,
mas se a gente for parar para perceber, antes disso, a gente também já está, né, meio que preso nesses ecrãs, nessas telas, né? Você até fala, coloca isso que eu trago da minha pesquisa no doutorado, que é esse não lugar do não lugar, né? Então, não é só mais aquele lugar de passagem, mas agora é um lugar que eu estou preso dentro desse trânsito todo, né? Então, que lugar é esse? É uma tela. Então, eu já estava presa nessa tela, né? Muito antes da pandemia. E quando a pandemia vem me obrigando agora por uma necessidade de sobrevivência, quando eu já tento manter uma relação saudável com ela, e ela me obriga a viver dentro disso, é um outro tipo de mergulho, é uma outra coisa agora, né? Porque daí, onde antes eu tinha a possibilidade de estar no ao vivo com uma pessoa e levava meu celular, e muitas vezes ficava com ele, agora eu já sinto a saudade daquele toque, daquele contato, mas agora eu já não tenho, né? Então, é um outro lugar, é uma via reversa aí que me jogam dentro, né? E como é importante tu trazeres também, dentro do teu trabalho, além dessas reflexões, a questão da memória, a questão da tua própria vida, né? Do artista, do autobiográfico também. É interessante ver tuas narrativas, os teus mergulhos, as tuas histórias de vida, e como isso se lança aqui, né? Então, é impressionante porque se eu vou lendo, eu já te conheço, fora, digamos, né, da tua escrita, e é como se eu estivesse sentada conversando contigo, porque flui, né? Não está desassociado, não tem assim um Leônidas lá na academia, não tem um Leônidas lá no Quintal de Luz e não tem um Leônidas na rua. É impressionante como tu és o mesmo Leônidas, né? Tu és esse artista, esse pesquisador, essa obra, está tudo junto, está tudo misturado, e é muito legal poder participar e ver isso também na tua escrita, né? Eu ainda não tinha diretamente lido trabalhos teus, e o quanto é importante esse teu resgate de memória, não só a tua memória, mas a memória da cidade, a memória da tradição, né? A memória da cultura de um Estado. Isso é muito rico e muito forte, e eu acho que tu imprime um documento muito importante para o Maranhão, para o Brasil, né? Que são as nossas tradições. Espetáculos como o Divino, por exemplo, né? Que a gente mergulha em toda a tradição, e especialmente em Alcântara, que é forte a festa, ou até mesmo Couraça, né? Que é patrimônio também material, e traz também toda essa questão da cultura maranhense, os próprios cenários que tu escolhes, sabe? Eu acho que é de uma delicadeza boa isso, você poder trazer essa relação com o próprio histórico da cidade, né? Então, você traz questões de identidade cultural, você traz a memória cultural, você traz essa cultura aliada a um patrimônio cultural. Então, é muito rico isso. E eu acho que tu deixa assim, um impresso para a gente um trabalho com muita potência nesse sentido, tá? Ainda falando dessa questão do autoral, né? A gente sabe que arte é confissão, e como o teu trabalho, a tua performance é confessional, né? Então, é muito bom, porque a gente sabe que a performance está muito dentro desse universo do individual, embora a gente saiba que tem performances que são feitas no âmbito coletivo, mas, em geral, tem muito essa pegada, né? O meu corpo, eu sou ativista, o meu corpo enquanto ativismo político, né? Não no sentido partidário, mas o meu corpo é esse ativismo político, e como tu trazes isso, tu traz o Leônidas para a cena, né? Então, não é bem um boi ali que eu vejo, sabe? Eu vejo o Leônidas com a sua ancestralidade, com a sua cura, com o seu medo, com essa necessidade de sobrevivência, trazendo também, tentando dialogar também com essa plateia e com essa cidade, essa relação toda que tu trazes. Então, é muito forte isso, né? E é muito presente. É muito presente o Leônidas na cena. Então, essa condição é muito importante,
E essas nomenclaturas, né, que eu vou lendo, assim, pega aqui as pinceladas, essa coisa do dança-teatro, aí depois dança contemporânea, performance, a gente fica, né, nesse caleidoscópio aí de mil nomes, e aí eu vou puxar aí o que muitos dizem, é tudo performance, né, na verdade, hoje o teatro é performance, está difícil dizer onde começa uma coisa e termina outra, acho que essas territorialidades, elas se fundem mesmo, e hoje na contemporaneidade é muito difícil dizer isso aqui começa aqui e termina aqui, acho que é tudo, e eu chamo, né, juntamente com, chamo porque outras pessoas que eu concordo chamam, de ser tudo uma grande performance, e aí me traz essas reflexões desse trabalho performativo, dessa potência que tu traz para a cena, e como que tu trabalha isso nesse teu processo pessoal de artista, né? Tem um pesquisador acadêmico por trás, tentando analisar o que é tudo isso, mas analisar o quê? A própria obra dele, que é ele também, né? Então, essa pegada da cura, que é um processo já terapêutico, como tu disseste, ou seja, é o Leônidas que está o tempo todo, né? É quase um eu presente, lá, Marina Abramovic, por outros vieses aqui, né? Porque a tua busca da cura, na técnica que tu trazes da presentificação, né? Eu presente, a fim de me desconectar do passado, para que não haja adoecimentos que o excesso do passado me traz. Em contrapartida também, eu não ficar preso no futuro, desse meu olhar não estar no futuro, porque também essa ansiedade também me tira, né? Então, é muito bom isso, essa condição de estar presente. Eu te devo uma coisa, porque eu tinha que ter falado para ti um pouco também dessa condição da casa. O livro do Bachelard, A Poética do Espaço, fica aí como dica para o doutorado. Que é um livro assim, mal terminou, né, Léo? Já estou dando pressão para o outro. Que é um livro que fala, né, dessa condição da casa, desse espaço poético, que eu acho que é um livro que tem muito para contribuir sobre isso, e as potencialidades, né, de várias memórias também, porque a casa é um lugar de registro de memória e de afeto também. E somar isso, as tuas, e esse... Porque não poderia ter nome melhor para o teu trabalho do que Caleidoscópicos, né? Porque tu faz realmente essa mistura, e isso é muito perceptível. E a questão da cura, da arte como cura, esse caminho, né, que tu utiliza disso. A gente sabe que na pandemia que a gente ainda está, esse bombardeamento de notícias que tu bem fala, toda essa pressão que a gente vive, essas perdas significativas. Nós tivemos uma perda muito grande, né, que foi o Pazinho, que você também fala disso. Então, isso tudo não tem como não nos abalar, além de que a sociedade inteira perdendo seus familiares, esse número de mortes crescendo. Então, é muito comum esses adoecimentos mesmo, né? E como você poder pegar a sua própria performance e utilizar ela enquanto mecanismo de autocura. Nossa, Leônidas, tu fizeste muita coisa, né? Porque enquanto a gente acordava muitas vezes, eu mesmo, por exemplo, acordava, não, só por hoje, tá bom, não faz nada, né? Eu vejo, assim, que no teu desespero pandêmico, tu fizeste ele de inspiração artística, né? É claro que existe uma cobrança muito grande externa, eu percebo, assim, que muita gente se sentiu muito cobrado de ter que produzir nessas novas ferramentas, nesse novo normal, mas eu percebo que contigo não foi uma espécie de forçação para estar sendo visto, foi uma espécie mesmo de cura, de sobrevivência para continuar existindo e fazer sentido, né, a tua vida. E isso é muito importante, porque nem todo mundo conseguiu, infelizmente, né? Então, é um isolamento bastante produtivo. Eu queria só ler porque você fala
você fala da coisa, o corpo é muito presente, né, enquanto performer, seu trabalho gira em torno desse corpo, a presentificação desse corpo, a potencialidade desse corpo. E aí tudo isso, digamos, é em contrapartida com esse universo que a gente está, desse desenfreio, digamos, tecnológico, dessa vida cruzada, né? Dessa necessidade que a gente tem também, digamos, de se matar para poder renascer, né? Então, a gente tem essa necessidade para poder trazer à tona aí a nossa potência de vida, né? Eu vou ler um trechinho de um texto que eu gosto muito do Peter Paul Pelber, que é filósofo radicado no Brasil, que é sobre biopolítica, né? O biopoder. E ele fala assim, ele usa a expressão Bloom, que é uma expressão que uma revista francesa usou para falar desse niilismo contemporâneo, né? Dessa apatia, dessa força de vontade que a gente tem. Aí ele fala assim: quando a vida é reduzida à vida besta em escala planetária, quando o niilismo se dá a ver de maneira tão gritante em nossa própria lassidão, nesse estado hipnótico consumista do Bloom ou do Homo otários, cabe perguntar o que poderia ainda sacudir de tal estado de letargia? E cabe perguntar se a catástrofe não estaria instalada cotidianamente no nosso niilismo do dia a dia. Então, assim, como que o Leônidas pega a sua performance enquanto também um despertar para esse estado de cyber zumbis, porque tu estás dentro de uma plataforma, né, que gera, digamos, essa massificação aí de cyber zumbis, né, mas como utilizar a performance enquanto potência de vida para despertar esses cyber zumbis? Porque tu fazes isso, né? Pelo que eu acompanhei, que eu fui nos links lá, tudo, tu utiliza a própria ferramenta tecnológica como despertar de potência, né? Para tentar atingir esse corpo de quem assiste. E só mais uma coisinha que eu queria falar aqui. Rapidinho. Que é sobre o José Gil, um filósofo português, que ele observa o processo por meio da dança contemporânea, né? O corpo assumido enquanto um feixe de força. E aí ele traz a questão do corpo sem órgãos também, que eu acho que também seria uma contribuição interessante se depois, né? Tudo pensando aí numa continuidade de estar mergulhando. E ele diz assim, é um corpo que pode ser como que esvaziado, roubado de sua alma, para poder então ser atravessado pelos fluxos mais exuberantes de vida. É aí que esse corpo, que já é um corpo sem órgãos, constitui ao seu redor um domínio intensivo, uma nuvem virtual, uma espécie de atmosfera afetiva com a sua densidade, textura, viscosidade própria, como se o corpo exalasse e liberasse forças inconscientes que circulam à flor da pele, projetando em torno de si uma espécie de sombra branca. Tudo isso é muito enigmático, mas é a dança contemporânea, essa produção de sombra branca em torno de um corpo destituído de seus órgãos, um corpo tornado feixe de forças, né? Então, esse texto me remete muito à tua produção, ao teu trabalho. Eu acho que você tem uma escrita boa, fácil, compreensível, problemas, uma coisinha aqui, outra ali, né? Mas isso aí são correções que sempre tem mesmo, um S a mais, coisa muito pouca mesmo. E é isso, eu sou meio suspeita, porque eu acompanho o teu trabalho e eu gosto muito, né? E eu acredito que você consegue, sim, trazer como encerramento desse ritual, desse ciclo, um trabalho que é potência de vida, né? Que você utiliza isso como um despertar aí para esse estado hipnótico
que o espectador contemporâneo está inserido. Tá, Leônidas? Então, são mais reflexões em torno do teu trabalho, algumas contribuições autorais ainda para dar seguimento, e eu encerro por aqui, agradecendo aí a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Eu não tenho muitas perguntas. Na verdade, eu tenho uma inquietação em relação sobre o Couraça, né? Porque é uma performance que agora é o movimento contrário, que estava em casa e vai para ruas, mas que eu sei que ainda está em processo de construção, né? A priori, ela tinha uma máscara, por último, tu já retira, não é isso? E aí ela está em processo, eu sei que ela vem como um processo de autocura, e talvez ensaiando uma pergunta, como que tu vê, trazendo nessa tua continuidade aí de trabalhos, porque tu produz muita coisa ao mesmo tempo, o que para mim é admirável, porque ainda mais num momento desse tão difícil. Como que você vê aí a Couraça, né, nesse impacto, nesse retorno ainda, no que a gente ainda há de chamar, de fato, pós-pandêmico? Aí eu respondo agora, aí é assim? Eu acho que sim, Leônidas. Eu acho que você tem a palavra para poder né, sua réplica em relação à colocação da professora Cássia. Realmente, assim, a produção, ela não para, ela é muito... Ela envolve muitas pessoas, né? Eu estou nesse trabalho sozinho, me trabalhando, me curando, mas o principal motivo disso é para eu poder compartilhar, né? Eu poder compartilhar com os meus alunos. Eu tenho muitos alunos em várias escolas, em vários lugares, pessoas que admiram o trabalho. Eu tenho pessoas da dança, da arte, que se inspiram naquilo que eu faço, que comentam. Já conduzi processos criativos, inclusive o espetáculo Beleza e Fúria, que estreou, já presencial também. Ele foi conduzido dentro desses aplicativos, usando ferramentas assim como nós estamos aqui, conversando com as pessoas, fazendo mapeamento dos corpos através de telas, para depois, no momento adiante, poder se encontrar e, de fato, montar os trabalhos, né? Montei coreografias com alunos distanciados, resultou em outras questões dentro da dança, porque no momento os alunos não poderiam se tocar, né? Estar junto, assim, colado um com o outro. E a dança que é muito desse cruzamento, esse toque, né? Então, criar trabalho com esses corpos distantes no palco também, né? Outros desafios. O Couraça eu vejo ele nesse lugar, ele ganhou uma visibilidade muito grande, né? Agora, nesse período, muito ataque, muito comentário louco também, né? Mas o que eu falo é que ele está cumprindo a sua função e ele está chegando nesse público digital, está inquietando essas pessoas também que estão nesse transe hipnótico, né? Então, na hora que eles vão ver essa imagem porque os sensacionalistas, eles captam a imagem e jogam da maneira que eles querem. E a câmera distorce a imagem. Quando você distancia o personagem, fica só o quê? Um corpo preto com um chifre. E aí vai para essas imagens do inconsciente coletivo, né, que estão impregnadas nas pessoas, e elas vão tecendo comentários que disso, daquilo, e na verdade vai inquietando essas pessoas, né? E essa inquietação vai gerando potência para a performance e logo vai trazendo outras pessoas para acompanhar, para apreciar, para conhecer o trabalho, né?
Então, muitas pessoas hoje estão assistindo os trabalhos, mas é comum, por exemplo, você ver câmeras, muitas câmeras, eles transmitem a performance ao vivo, eles fotografam e jogam na hora, te marcam. Então, você fica lidando com aquela multiplicidade de informação o tempo todo, né? E assim, eu fico naquele pé no chão mesmo do Coraça, né? O personagem pisando no chão, a mente voando, mas o pé firme, para que eu não possa me perder no meio do caos desses comentários, dessas ofensas, dessas coisas, né? Dessas informações. Eu vejo ele dialogando muito com o meio digital, com outras pessoas de outros lugares assistindo ao vivo, certo? Assistindo telepresencialmente mesmo, sabe? E as pessoas visualizando de um outro ângulo também. Então, o Coraça ele vai continuar dessa maneira, agora com essa influência das mídias, né, é muito forte em cima do trabalho, e vai continuar, né, dessa maneira. Léo, eu ouso até dizer que o impacto que Coraça causa nesse público midiático, esse público digital, eu acredito que seja, inclusive, uma própria extensão da performance, né? Eu vejo que quando o Couraça desperta tanto ódio, por exemplo, eu acho que também é cumprindo aí a sua função como uma espécie de, sabe, de provocação, não, mas de despertar mesmo dessa letargia. Então, eu acredito que ele vem muito potente. E agora é o movimento contrário, porque você fala da rua para dentro de casa, e o Couraça é de dentro de casa para a rua, atingindo ainda nesse não lugar do não lugar, né? Atingindo aí quem está dentro dessa tela, preso nela, né? Que é uma outra forma aí de ver a vida. Mas é isso, Léo. Obrigada, satisfeita aí com a tua resposta. Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Bom, então, seguindo os trâmites, né, da defesa, eu vou passar a palavra, então, ao professor Narciso. Professor, por favor, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Nada, eu que agradeço, Ricieli, Leônidas, a alegria de estar aqui, a confiança de vocês, né, para que eu pudesse fazer essa leitura, reencontrar com a Cássia, conhecer Regiane, é sempre bom. E agradecer ao PPGAC por ter me oferecido a oportunidade de te conhecer, Leônidas, porque esses encontros não são casuais, eu estou cada vez mais confiando nisso. E da sua qualificação até hoje, né, eu tive Covid, eu fui para uma UTI Covid, eu fiquei hospitalizado, comigo não foi uma gripezinha, né? Durante os meus dias na UTI, eu presenciei pessoas sendo entubadas, eu presenciei pessoas falecendo, e em paralelo a isso, eu me recuperando, né? Então, e a partir daí, obviamente, o meu olhar sobre muitas coisas deixou de ser esse olhar de quem estava confinado em casa e vendo as notícias pela janela, pela televisão, pelas telas, e passou a ser um olhar de alguém que teve o corpo efetivamente invadido pela Covid. Então, obviamente, várias questões que o seu trabalho traz vão estar contaminado um pouco nesse meu olhar, que naquele momento da qualificação não estava. E várias coisas que eu vou falar aqui, na verdade, são palavras diferentes para também pontuar várias coisas que Cássia comentou, que eu estou inteiramente de acordo. A primeira coisa é o seguinte: você é um artista pesquisador. E, por sorte, hoje os programas de pós-graduação em artes cênicas no país mudaram o perfil, né? Porque antigamente o valor
de um mestrado em arte cênica era a produção teórica, intelectual, conceitual que ali se desenvolvia. E hoje, por muitas lutas nossas, a produção artística associada à reflexão de processos tem um valor inestimável. Então, a sua dissertação pode parecer para alguns, como a Cássia comentou, pessoal, dos seus processos criativos, mas ela tem um modo de pensar a pesquisa em artes cênicas. Então, quero valorar isso, que está no sujeito que você é, no artista que você é, na pessoa inquietante que você é. Né? Os seus trabalhos, você vibra as questões do mundo em você. Isso é de um valor inestimável. Você não passou essa pandemia ileso a ela, ao contrário. Né? Então, a sua dissertação também, ela, para mim como leitor, e creio para outros, tem um valor de cura de um artista que não fica resiliente nem resignado às questões do mundo. E tudo isso que o mundo traz. Porque tem uma dimensão que tem nessa resposta que você deu para a Cássia, que é a cidade, ela não é a casa. A casa de um lugar que nos abrigava na nossa intimidade, nos nossos afetos, no nosso vínculo, foi, ao longo do tempo, virando a nossa prisão, porque a gente não podia sair dela para sobreviver. Então, tem uma mudança. E a cidade, ela nunca foi palco, ela sempre foi cidade. Então, toda essa hostilidade que você vê nas redes sociais também sempre estiveram na cidade, nas performances de rua, nos teatros de rua, as pessoas nos xingavam. Por quê? Porque a cidade também tem esse elemento, como constituinte da sua natureza como cidade. E isso é legal, e trago isso para só corroborar com esse pensamento que você já tem. Tudo isso que está nas redes sociais também está na cidade. E a partir dessa nova dimensão do que é a arte, né? Porque também mudou. Aquele teatro presencial que a gente ficava na sala, ele não vai voltar a ser aquilo. E não tem que voltar a ser aquilo. Pelo menos eu acredito nisso. Tem esse híbrido. Então, a pessoa está me vendo presencialmente, está me marcando ou marcando alguém. Sabe, a obra ela começa a ter uma dimensão. E isso, para nós que criamos, é muito interessante. Vai ter um impacto nos cursos de graduação, porque a gente não pode negar o celular mais, penso eu. Então, tem uma mudança curricular na formação, nas relações humanas, e você, como artista, traz isso no seu trabalho. E aí tem uma cobrança. Eu vou também depois, obviamente, te fazer muitos elogios, te agradecer também a sua generosidade, porque quando você trabalha com narrativas pessoais, nem tudo você quer me contar. Só que existem experiências pessoais na formação do artista que são muito similares. Mesmo você vindo estando num território específico, numa família específica, numa dimensão específica, mas a formação como artista muitas vezes encontra elementos similares à minha formação há mais tempo que você, em outra família, em outros tempos, né? As dificuldades da gente, os enfrentamentos necessários para se formar como artista. Eu acho isso de um valor inestimável estar numa dissertação. Né? Porque ser artista, o Krenak fala isso do ponto de vista indígena, mas a gente pode pensar isso do ponto de vista artístico. É sempre uma luta e sempre será. Não adianta a gente confiar nas leis, né? nos deputados, senadores, é sempre luta. E o que aparece na sua dissertação vai trazendo isso para a gente de uma forma muito amorosa, tranquila, que é o seu estar no mundo. E aí você, na sua apresentação, vai fazendo um percurso que também é muito de um artista pesquisador que é menos preocupado em buscar conceitos ou constituir conceitos, mas dar nome ao que está criando. Eu acho isso de um valor. Quer dizer, quando você vai lá no grupo da UFBA, que trabalha com corpocidade, com a corpografia, você não precisa buscar mais conceito, eles já fizeram isso. Aquelas pesquisadoras ficam horas numa sala articulando teoria, entendeu? Você pega e dá nome a isso. Puxa, eu reconheço esse conceito. Isso para um mestrado é muito legal, porque senão
Existem alguns que são ávidos a criar conceitos, na verdade não são conceitos, são neologismos que muitos fazem no mestrado, e me mostra uma fragilidade conceitual. Então, o artista pesquisador tem que estar com outras preocupações, que são essas que você, na sua apresentação aqui, nos trouxe, no meu ponto de vista. Obviamente, você pode discordar, e também as colegas. E aí, você precisa voltar a essa sua exposição que está gravada e voltar no texto dissertativo, porque tem muitas coisas que você me trouxe aqui que não estão lá, e precisam estar. Por quê? Porque lá, eu falei assim, meu Deus, eu vou matar o Leônidas, no bom sentido. Como é que você põe toda a sua obra em nota de rodapé? Ela não pode estar em nota de rodapé, ela tem que estar no texto, porque ali é a sua pesquisa. É isso que a Cássia falou. Não pode ser um link lá embaixo que eu tenho que procurar. O valor está nisso do seu mestrado. Entendeu? E como esse processo de criação faz você criar conversas, articulações, reflexões, porque nem só, né, de uma bênção religiosa, seja de que natureza for, vive o artista. Ele também está sendo afetado, está lendo coisas. E isso também é muito generoso a gente partilhar. Então, assim, você precisa botar aquele material no texto. Porque se ficar em nota, aí eu fico procurando. Sim, mas aonde estão essas obras, né, que ele está criando? Aonde está essa casa que ele está transformando? Aonde está essa janela que ele está se colocando? Né? Então, está lá embaixo, escondido. Não, ao contrário. Que a sua exposição foi toda feita a partir, como a Cássia falou, das obras. E as obras te reinstituindo como um sujeito artista no mundo. Então, faz isso. Por quê? Porque você mexe numa seara. Quando você vai para a arte-terapia, eu falo, mexeu num vespeiro. Por quê? Porque muitos artistas têm horror a essa ideia de arte-terapia. Né? Os arteterapeutas também nunca foram legitimados, nem na psicologia, penso eu, nem nas artes. Tem um lugar aí estranho, e você mexe com isso. Só que você traz uma dimensão, porque se você vou pegar aqui só um exemplo, a Lygia Clark, né? Muitos que foram para esse campo foram se afastando do universo da criação artística, entendendo que o valor do trabalho está muito mais nessa restauração dos vínculos humanos e dos vínculos humanos na relação com o mundo. Só que você não faz tanto isso, pelo menos na dissertação. Você vê como essa dimensão terapêutica que está presente nas artes, as artes nos curam, nos salvam, né, nos reinventam, ela se mantém no ponto de vista da criação artística. Sabe? Então, acho que isso é um ganho do seu trabalho, que eu fiquei lendo, falei, olha só, como você... Né? Diferente de outras experiências, que são de outros tempos, que são de outros momentos do mundo. Então, não é aqui dizendo que todo mundo que vai abandona, não. Mas você está nesse campo terapêutico, mas você continua no processo criativo. Né? O processo criativo ganha essa dimensão. Eu acho que isso também é um valor inestimável da sua dissertação. Tá? Tem ali no momento, depois eu te mando as páginas, que você fala neste artigo. Não é nesse artigo, é nessa dissertação, nesse trabalho. Talvez aquele momento tenha sido para você um momento, mas isso você precisa, né? Porque a gente precisa ler ela como um todo. É uma chatice, mas que você faz essa correção, tá? Porque essa pesquisa ela vai nos apresentando isso. Esse é um elemento. E um elemento também que eu queria trazer para você, que é como eu tive na qualificação, muitas coisas já falei lá, né? Que essa ideia dessa dança pós-pandêmica e desse híbrido entre o presencial e o virtual é legal como você faz, lançando ela num devir. Ainda vai ser num devir, a gente não sabe. Concordo com a Cássia, tem momentos que isso aqui é uma prisão, de tal maneira que a gente quer fechar o computador. E tem momentos que isso aqui é de uma liberdade, porque a mim me proporcionou criar redes de contato com artistas do mundo inteiro. Assim, foi de uma liberdade. Então, esses dois lugares estão presentes aí, nós, como artistas, vamos ter que descobrir aonde ele nos
nos impede e aonde ele nos potencializa. Da mesma forma que a casa, da mesma forma que qualquer espaço cênico, seja o teatro, seja a cidade, né? Onde ela também se potencializa. Por quê? Porque também tem um outro aspecto que eu queria destacar, que Cássia comentou, e que eu acho que é importante. Eu fiquei, mas é porque eu não sou maranhense. Então, obviamente, como leitor, eu queria mais informação das festas, mais informação, né? E, claro, ela entra para mim a partir das suas obras. Eu fico sedento, e que é legal também, porque aí me obriga a fazer leituras que eu não faria a partir do encontro com o seu trabalho, né? Mas é importante também esse artista que está vinculado a um território. E por esse vínculo territorial é que te desterritorializa, sendo bem deleuziano, algo que eu não sou, né? É por reconhecer que esse corpo cria dança a partir desse universo maranhense é que ele se espraia pelo mundo e dialoga com outros universos criativos. E isso também é uma coisa que está muito presente no seu trabalho. Isso me deixou muito feliz, porque eu fiquei curiosíssimo de voltar a ver essas obras e também vê-las presencialmente. Então, esse duplo desejo que o seu trabalho me impõe, como também artista, pesquisador, é muito rico e muito potente. Então, e aí eu queria te fazer algumas perguntas para você. Como é que você se vê nessa dimensão de um artista pesquisador? Isso eu queria te ouvir. 2, além da Pina Bausch, que é uma referência muito constante nas suas falas, etc., quais são os outros artistas da dança ou das artes que pode ser o mestre, entendeu? Do boi. Quando eu estou falando do artista, eu não estou falando de um streaming de arte, estou falando que também são referências, espaços dialógicos. Também com esses aqui eu converso. Porque isso eu sinto um pouco falta no seu trabalho. Você não diz muito para a gente. Com quem que você está conversando? Né? A Pina Bausch está lá, mas quem são os outros? Porque a gente não produz sozinho. Né? Tem aí conversas, que pode ser com o seu João da esquina, mas ele me alimenta em certa medida. Então, também queria te ouvir. Né? Do mundo, quem são esses artistas também do qual você estabelece diálogos constantes nessas obras? Né? Para essa dimensão da casa-corpo, do corpo-casa, corpo-cura, e talvez pensar em neologismos, porque, né, esses binômios que você nem tem. Isso eu faço quando eu ainda usava artista docente, hoje eu só falo de artista docente. O binômio, a gente mantém como artista pesquisador, porque ele cria uma fricção. Senão a gente não teria que usar duas palavras, né? Ou algum tipo de amorosidade. Outro dia eu falei de fricção, uma pessoa, não, mas pode ser uma amorosidade, onde essas palavras se tocam uma na pele da outra, mas em algum lugar elas precisam se misturar. Né? Então, isso também é interessante, nesses corpos que você vai criando alguma aproximação com outros espaços, outros modos de se relacionar com as dores do mundo, etc. E, por fim, Leônidas, também queria ressaltar um elemento que está muito presente em todos nós, e que está na sua dissertação, porque ela também tem um contexto de pesquisa, né, que daqui a pouco ela vira um documento de um momento da nossa existência. E isso também tem um valor muito grande. Tá? Que é o medo. Né? E vendo a sua exposição, e volto a falar isso, quer dizer, um medo que não paralisa, um medo que ele se instaura, não sei nem se ele se encarna. Em você tenho dúvidas, você pode me dizer agora, mas ele se instaura, porque o mundo, né, se coloca isso para a gente quando a pandemia. Mas você encarna esse medo com potência criativa. Porra, quer mais
quer mais vida para os artistas, quer mais vida para todos nós, né? Para esse grupo de jovens artistas do qual eu sei que você trabalha em São Luís do Maranhão, que conhece o seu trabalho. Quer dizer, então isso é de um valor muito grande. Você precisa publicar isso, transformar, sim, momentos em artigo, porque para muitos o medo paralisou. Muitos artistas, gente bacana, não fez nada. Por quê? Porque o medo foi, em você foi um outro. Então, você socializar com um público maior, essa reflexão que você traz na sua dissertação é muito importante, vai ajudar muita gente, do ponto de vista também terapêutico, né? Ver como um colega potencializou esse medo instaurado, porque ele está instaurado ainda, a gente sabe disso, né? E vai demorar um pouco para se diluir. E talvez talvez, e termino aqui, talvez a dança pós-pandêmica, ou o teatro, ou a performance, como a Cássia falou, a gente vai ter que lidar com um medo instaurado, mais forte ou menos, mas a partir de agora a sociedade mundial tem isso como algo que paira entre nós. E eu acho que a sua dissertação, traz muito essa contribuição e agradeço imensamente a você e ao Ricieli por manter esse convite com a minha presença aqui. Obrigado. Muito obrigado, Narciso, e ficamos muito felizes com sua melhora. Eu, pelo menos, não sabia de seu adoecimento, mas feliz em te ver novamente. Bem, Leônidas, então, à vontade para responder as colocações do professor Narciso. Muito obrigado, professor, pelas suas contribuições. Do momento da qualificação para cá, eu fiquei muito naquele lugar de me mover para escrever. Eu não consigo escrever se eu não mexer meu corpo. Me bloqueia, me trava, não funciona. Entendeu? E quando eu fiquei mais consciente disso, que o não movimento é que travava a minha escrita acadêmica, aí que eu comecei a me movimentar e criar mais ainda, né? Porque eu, como um artista pesquisador, quando eu concluí a graduação, eu não tinha pretensão de voltar para o mestrado, sendo sincero com vocês. Eu tinha a pretensão de continuar na minha vida artística, né? Só que eu vi algo diferente, assim, primeiro que era aqui no Maranhão, o programa, né? Sou muito ligado a essa terra, a essa ilha, eu fico muito tempo, sou muito envolvido com essa cultura daqui. É um pouco difícil para mim a ideia de sair e passar um tempo fora. Pode ser que mude, mas ainda eu sou muito desse lugar, né? Quero muito estar em outros para compartilhar dessa experiência que eu vivo aqui. Eu quero que outras pessoas sintam também esse trabalho, né? E se eu tivesse entrado no mestrado logo depois que eu concluí a graduação, talvez eu não teria tido a oportunidade de me experimentar e de me lançar tanto como eu fiz, porque o próprio programa ele estava aberto para isso, né? Então, quando eu comecei a ter as disciplinas, a dialogar com os artistas, pesquisadores também, eles foram abrindo as janelas daquilo que, para mim, estava pesado. Eu entrei com aquele peso, sabe? Agora vai complicar tudo, porque isso vai me puxar o meu artista e eu vou ficar só no cabeção agora aqui, e eu não sei como é que vai ser isso. E foi o contrário, totalmente o contrário, totalmente assim, mais aberto, trazendo a minha criação mesmo, a minha produção para dentro da academia e dialogando com isso. Então, nessas condições que o programa trouxe, sim, eu me reconheço e eu me vejo como artista pesquisador, né? Eu me encontro nesse lugar,
Eu acho que vai muito do programa também, né? Eu me vejo nesse sentido, porque sempre, desde o início, eu tive abertura, né? Não sei se eu passasse por processos que bloqueassem esse corpo, essa arte, eu não sei se eu conseguiria produzir tudo isso que vocês leram, né? O artista é muito forte mesmo, né? E ele é que movimenta a minha escrita, né? Só vem se ele tiver em movimento. Se ele não tiver, não, parece que eu não consigo, não só escrever, mas não consigo fazer nada na vida, né? Fica aquela inércia. E logo eu adoeceria, com certeza, né? Com tanta, né? Eu gostaria de que você me relembrasse o segundo tópico, Quem são seus por favor. artistas que você estabelece diálogos? O que você... Olha, professor Pazini, que ele vai continuar. Ele vai continuar sendo a minha grande referência. É muito forte aqui para a gente também, Léo. Pazini é muito presente. O meu artista pesquisador existe porque eu cruzei com essa pessoa, com esse professor, esse mestre, que me possibilitou pensar a dança de uma maneira diferente, experimentar o meu corpo de uma outra maneira. Eu tenho o João Fiadeiro, de Portugal, também, que ele é um performer. Ele desenvolve trabalhos de composição em tempo real, que eu gosto muito da maneira. Eu tive a oportunidade de fazer residência artística com ele. O Tadashi Endo, também tive a oportunidade de fazer oficina de Butô com ele, que ele, com essa experiência com ele, eu consegui dilatar muita coisa no meu ser, sobre o meu espírito da arte, né? A Lucy Guerin, que é uma coreógrafa australiana, ela me inspira muito também. Me inspiram os mestres da cultura popular, que, infelizmente, estão morrendo, muitos deles nesse período, sem eles ganharem o devido reconhecimento que eles merecem. É por isso que eu toco nessas raízes, nesse movimento, que eu vivo esse corpo que traz essa cultura, porque ela precisa se manter viva em vários lugares. O Maranhão, ele precisa estar vivo. A nossa identidade cultural, ela é muito forte. Os nossos povos indígenas, africanos, europeus também, todos juntos, sabe? E a inspiração da minha família também, que me apoia muito, muito mesmo, que eu
tive muito apoio, assim, do meu pai e da minha mãe para eu continuar fazendo esse trabalho, assim, que eu tenho uma ligação muito forte com a minha família, os amigos também, né? Construindo uma rede de pessoas que me inspiram, que eu inspiro elas, elas me inspiram, e essa troca constante vai se perpetuando, né? Mas essas são as minhas referências. Preciso buscar mais referências, sem dúvidas, conhecer outros trabalhos, investigar mais. Né? No mestrado, a gente tem que fazer um recorte, né? Ser mais específico, seguir aquela linha, né, de pensamento que você vai construindo, mas que você precisa deixar algumas informações para mais adiante, para não ficar complicada a escrita e confundir muito, né? Eu, assim, muita informação é o que vocês estão vendo no vídeo, estão vendo na dissertação, é a multiplicidade de coisas que tem nesse corpo, né? É isso, professor. Obrigado, Leônidas. Bom, então, para a gente finalizar, Leônidas, eu vou passar a palavra à professora Regiane, tá bom? Professora Regiane, obrigado pela presença, por aceitar o convite, né? E, por favor. Eu que agradeço o Riciério, o Leônidas, a Cássia, conheci o Narciso também, que não conhecia, só de nome, famoso aqui, viu, Narciso? De nome, toda reunião é Narciso, diabo, que homem é esse? É um prazer te conhecer. Leônidas, você acabou comigo. Você é todo o corpo, eu vim com alguns questionamentos como contribuição, óbvio, né? Mas, assim, a Cássia falou muito bem, muitas coisas, Narciso apontou outras. E o terceiro fica naquela situação, né? Ele fez a pergunta que eu ia fazer, Narciso. Então, sabe, a gente fica assim meio... Mas é muito importante porque a gente acaba somando junto e vendo, né? E você... se motivando, né, falando do seu corpo, você fala e respira pelo corpo. Você emociona a gente pelo seu corpo, mesmo na telinha aqui, a gente se vendo aqui quadradinho. Seu trabalho foi incrível no sentido Leônidas, sabe? Na questão do artista. Sinceramente, eu vejo um trabalho mais de artista. Eu ia perguntar justamente a briga entre os dois, sabe? Com certeza houve um conflito ali entre artista e pesquisador. Eu senti isso na leitura. Sim. Você foi muito... Eu vou falar um pouco mais da parte conceitual, que Narciso falou que graças a Deus mudou, também concordo, mas ainda existe alguns pontos que a gente não pode deixar passar ainda, né? No sentido de um trabalho acadêmico. O teu vídeo foi fantástico, eu concordo com o Narciso. Eu fui atrás dos linkzinhos de rodapé, que me cresceu muito trabalho, porque eu estava meio assustada também, assim, olhando. Falei, meu Deus, para onde ele está indo, né? Aí, quando você vai lá no linkzinho, você volta e fala, o trabalho está aqui, né? Tá. Mas um leitor mais desavisado, que não lê nota de rodapé, seu trabalho vai ficar publicado. Isso é importante. Né? É um trabalho muito importante. Pode passar desapercebido, e uma pessoa com uma leitura mais imediatista vai falar, para onde esse menino foi? Tá? Então, concordo com o Narciso nessa questão mais estrutural. E a outra questão que você foi muito bem, eu vejo, né, na minha leitura, você foi muito bem na questão teórica da etnografia e autoetnografia. Eu acho que você se defendeu muito bem nessa questão da biografia, de se mostrar, de se abrir, de falar, de dizer quem é Leônidas, de dizer quem é o trabalho de Leônidas. Perfeito, entendeu? Acho que você usou muito bem. E eu levei um susto também,
vou falar que eu também levei um susto como narcisismo quando eu entrei na arte terapia. Eu falei, ai, meu Deus, para onde esse menino foi? Entendeu? Eu fiquei assim, porque eu dou aula de TCC na graduação de artes visuais, e eu ouço muito aluno chegando, porque arte terapia, para aí. É a mesma coisa que o Narciso falou, arte terapia é o artista terapeuta, é o terapeuta artista, aí fica aquela confusão medonha, entendeu? Achando que é a solução da coisa. Mas, lógico que eu percebi que você estava falando de Leônidas ali, com a arte cura, né? Mas, por exemplo, eu fiquei questionando muito a leitura, porque você não fala no início, na sua apresentação biográfica que você faz, essa sua experiência como arte-terapeuta, como terapeuta. Eu falei, da onde ele tirou? Ainda ele dá conselhos, 10 tópicos. Eu falei, cara, da onde ele tirou essas coisas todas? Porque tudo bem, eu entendo a sua postura como aquela pessoa, como todos nós, doente dentro de casa. Não precisa não ter tido Covid para ficar doente. Todo mundo ficou doente, estamos doentes ainda, estamos saindo de um tratamento, que a gente não sabe ainda se vai voltar para o tratamento, para os remédios novamente. Mas aí eu falo, cara, esse texto vai ficar publicado, vai passar Covid, é um texto que vai ser referência. E aí, da onde vem essa arte-terapia que ele tirou? Aí, lá no final, nas considerações finais, você fala que você fez terapia, né? Terapeuta e coach, e foi, poxa, lá no final, eu levei todo esse susto lendo o texto inteiro. Porque eu enxerguei muito, Leônidas, o artista e o terapeuta. Porque existe um ser aí que era um artista criador e o terapeuta se curando de um momento. O pesquisador, você, como eu falei, você vai muito bem quando você faz da arte, essa maneira de falar da biografia, não é etnografia. E aí, agora eu vou falar uma puxadinha de orelha. Você fala a semiótica como seu terceiro pilar, cara. Você cita Santa Ela uma vez, uma única vez. Eu falei, cara, esse pilar, os outros, todos os autores, você equilibra. Autores de terapia, autores de dança, de processo. Mas a própria semiótica que você fala que é o teu terceiro pilar, eu falei, nossa, só tem uma citação da Santa Ela que está falando de conhecimento, que daí ali dava para destrinchar um monte de coisa. E da Cecília Salles, a outra puxadinha de orelha, Cecília Salles foi minha orientadora no mestrado, né, com processo de criação. Você cita processo, você cita 3 vezes o termo processo de criação, processo de Cecília Salles, mas não cita nada dela. Você não coloca, assim, por exemplo, assim, você trabalha com a memória, está tudo lá, todos os índices estão lá, todos. Então, você trabalha com a memória, você trabalha com a questão do espaço, ela fala sobre isso, ela fala do acaso, depois a minha pergunta é essa, a outra, ela fala de mecanismos de criação, ela fala de lógicas das incertezas, tem tudo no seu trabalho, e ela fala dessas situações que você fala lá, e você poderia ter entrado aí para tapar a boca dos teóricos, olha, cara, Cecília Salles aqui cobre isso aqui, mas ela ficou solta, entendeu? Ela ficou solta. Então, eu não sei como encaixaria ela, eu não sei se você, nas considerações finais, você queria ouvir também um pouco sobre isso, sobre esses conceitos que, para mim, foram chave, esses 2 conceitos, a semiótica e o processo de criação está dentro da semiótica, é uma linha, né? A crítica genética é uma linha da semiótica, que eu senti muita falta sobre isso, Leônidas. Do mais, seu trabalho está perfeito, essa apresentação sua aqui tem que estar junto com um link, sabe? Você fazer links que fique registrado, porque para mim o artista pesquisador, ele trabalha duplamente, né? Ele tem que fazer o trabalho artístico, tem muito mais trabalho, eu acho, do que um artista, só um pesquisador em si, e a pesquisa em si. Então, são realmente 2 trabalhos pesados. Então, nessa questão do vídeo que você apresentou para a gente, todo esse processo, tem algumas coisas naqueles outros 2 vídeos que também você tem um link, eu olhei lá que tem também o processo.
Mas me fala um pouquinho o que aconteceu aí com a semiótica e com a Cecília, que a coisa não andou. E eu queria saber o acaso, que para mim, na semiótica, a gente lidar com acaso é muito incrível, né? Assim, o acaso para você, como você lida com o acaso? E eu acho que a outra pergunta era a briga entre o pesquisador e que o Narciso já perguntou. Mas essas duas para mim são fortes. A questão mesmo, não querendo ser chata, tá, Veronas? Mas essa questão, porque me tocou muito, eu fui doidinha lendo, né? Já que eu vim do mundo da semiótica, fui doidinha para querer achar lá os autores e tal. E aí eu senti muita falta, e essa questão do acaso, como que se lida com o acaso? Do resto é só elogio. Muito obrigado, professora Regiane, pelas suas considerações, por ter aceito fazer parte dessa banca nesse tempo recorde, né? Que é a professora Solange, que estava anteriormente, mas ela teve algumas questões, né, de saúde, a qual eu sou muito grato a ela também pelas contribuições, e estamos aqui, né? Olha, se eu tivesse encontrado bem antes, eu acho que esses problemas estavam resolvidos, com certeza, porque faltou o diálogo com artes visuais. Esse trabalho tem muito das artes visuais, né? Ele é muito sobre isso, né? Sobre a semiótica. Agora, sobre a Cecília, é interessante porque você está dando um estalo aqui, porque eu fiz artigos sobre, inclusive citando ela várias vezes. E esses artigos foram durante as disciplinas do curso. Mas aí, na hora de transportar uma coisa para outra, a Cecília ficou em algum lugar, né? Que eu já vou lá buscar ela de novo, né? Fazer esse resgate. Mas eu li muito a Cecília, né? Porque na hora que falo de processo criativo, se você joga uma busca no Google, é a primeira cara que você vai ver, né? Então, ela foi a minha maior referência de processo. Se as citações dela não foram, foi um descuido mesmo, viu? Muito grato aí por essa contribuição. Sobre a semiótica também aconteceu isso, né? Foram detalhes assim que foram passando, mas acho que o olhar aprofundado sobre essas linguagens, tivesse alguém que contribuísse, né, nesse sentido, eu poderia talvez me aprofundar um pouquinho mais, né? Eu estava, a professora Solange, ela é da área da dança, né? Então, os diálogos estavam sendo, embora a pesquisa passe pela área das artes visuais, mas ela faz só aquela pincelada rápida, porque eu não tive como me aprofundar nesse período, né? De tantas linguagens, de tanta coisa para conhecer, que eu ainda quero muito, né? Fazer mais mergulhos ainda sobre isso. Foi assim, vou repensar sobre isso, sem dúvidas, porque vai potencializar ainda mais o trabalho, né? Porque são referências que eu uso na pesquisa, tanto a Cecília como a Santaella, eu uso, né, o tempo todo. E se eu não trouxe elas tanto como antes eu fazia nos artigos das disciplinas, foi na hora do transporte dessas, né? E fica também aquele meu questionamento do artista pesquisador, é sobre as informações, né? Se eu posso carregar com muita informação, se eu não posso, sabe? Eu fico muito nisso, né? Na hora do processo, né? Mas tentei fazer
enxugar tudo que eu tinha, porque o que eu tinha, né, o professor Narciso contribuiu muito na hora de fazer a fala que ele falou sobre o enxugar das coisas, que tinha muita informação, que tinha muita coisa, né? Que na verdade, na qualificação estava tudo muito espalhado e de difícil costura, difícil de ver. Por exemplo, tava do mesmo jeito que eu estava, eu estou. Porém, eu não conseguia escrever essa linha, né? Que tem a multiplicidade de informação, aparece lá, mas elas estão todas costuradas, né? Explicadas, com certeza. O artista pesquisador é esse conflito, né? Esse conflito que ainda vai continuar. Creio que vai continuar. Vocês me perguntarem assim, Leônidas, vocês têm aspiração à carreira acadêmica? Sabe, gente? Eu não sei responder essa pergunta para vocês, sinceramente. Sabe? Hoje é não. Hoje a resposta é não. Pode ser que mude, né? Mas é porque o artista ele me toma muito mesmo, sabe? É demais, né? E eu fico com um certo receio de eu comprimir esse artista, de eu fechar ele, sabe? Eu segurar um pouco nas mãos dele, e sabe? E dizer, para um pouco, entendeu? Agora não. Agora eu quero fluir, criar. Só criar. Só criar espetáculo, criar performance e trabalhar com esses jovens, com a comunidade, né? Professora, alguma coisa a mais que você falou? Eu não... O acaso. Só um parêntese, Leônidas, isso que você disse, porque assim, o teu trabalho é um trabalho para um crítico genético fazer a pesquisa, e não, é difícil o próprio artista, entendeu? Porque assim, eu lembro que eu fui numa palestra até o Senise, e a Cecília fez o mestrado dela sobre o Senise, doutorado, acho, e ela vai falar que quando ela faz a visita no ateliê dele, o que seria o ateliê como a própria espaço para o pesquisador olhar os documentos, né? Tudo vira documento, né? Quando você entra no ateliê, o ateliê acaba ficando arrumado. Eu fiz essa pergunta para o Senise, você arrumou o ateliê antes da Cecília chegar? Ele riu e disse sim. Então, quer dizer, então ele engana o próprio pesquisador que acha que aquele copo está ali para um acaso, o pincel é um acaso, ele arrumava. Então, para mim, quando eu li o seu trabalho, eu fiquei pensando como que o Leônidas, que é o próprio criador, sendo o próprio ele fazer a própria análise dele, do processo dele, não indo pela parte criativa, mas sim pela parte acadêmica, que loucura que é essa? Mas usa a Cecília mesmo, como você disse que tem, para você segurar a onda, mas eu concordo com você, porque não é fácil não você conciliar as duas coisas. Sim, as leituras que eu fiz, eu achei complexas, muito complexas, inclusive, né? Se eu for mergulhar na crítica genética, que eu vou ter que passar bom tempo. Sim. E eu vou, talvez, a pesquisa ela vai ter que girar mais em torno disso. Aí o artista dizendo, ei, sai daí, vem para cá. Vem criar. Por isso que eu ia perguntar esse conflito artista-pesquisador. O outro é o acaso, Leônidas. Como que você trabalha o acaso? Eu acho que como que você lida com o acaso? A própria pandemia foi um acaso. Você acha que esse acaso estimulou? Eu estou como um espectador, mas eu quero ouvir você falar esse trabalho do acaso, se sem ele as coisas mudam, há certas dicotomias, assim, bruscas, que a gente está num sistema totalmente que há 10 anos atrás seria os Flintstones, né? Assim, seria o Jackson 5 lá,
Jacksons. A gente não ia acreditar nisso. E a gente está hoje aqui falando, cada um no canto, conversando. Então, como que você trabalha? O que é o acaso para você, como artista, pesquisador? O acaso para mim é um lugar que me possibilita resolver alguma coisa. Quando eu vou lidar com o acaso, eu vou pensando logo na solução. Eu vou meio que lançando um olhar meio que futurístico, né? Na hora que vem um acaso. Quando veio a pandemia e as pessoas começaram a ficar distantes, eu digo, pronto, vai todo mundo para a internet. É assim que as pessoas vão conversar. Dito e feito, depois já estava um monte de aplicativo, plataformas, e estava todo mundo através de live, disso e daquilo, né? E aí eu disse, gente, alguém vai ter que pagar meus boletos, porque sem trabalho na rua, nas coisas, como é que eu vou fazer, né? Eu disse, gente, se as pessoas não podem estar juntas, no mínimo que as pessoas vão fazer é vídeo. Pronto. Futuramente vão comprar os vídeos. É vídeo que vão querer. Eu fui adiantando esse processo, fui logo criando um monte de vídeo. Tanto que as mostras foram abrindo para vídeo e eu já tinha vídeos prontos, só fui submetendo né? Então, o acaso, ele é para mim um lugar de inspiração também, né? Ó, quando eu fiz uma circulação em 2015 com o Divino, que eu parei, foi aquele momento assim, eu fiquei 4 anos, exatamente 4 anos, em que eu só ia para uma sala de aula dar aula de dança. Fiquei 4 anos sem criar, sem botar esse artista em movimento. Foi um momento que eu estava em crise existencial, sabe? Um momento que eu estava cansado do ser humano, não queria saber de nada disso, né? Então eu disse, gente, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não estou conseguindo fazer a coisa que eu mais amo, que é a arte, que é o que me movimenta. Então eu disse, eu tenho que me curar. E aí, nesse processo de cura, buscar me autoconhecer, eu fui me tornando um terapeuta também, né? Fui fazendo muitos cursos, me especializando, e fui nesse sentido aí, né? Vem esse trabalho do terapeuta. O terapeuta também é um acaso, né? Não esperava, não achava que eu fosse ser terapeuta um dia. Mas ou eu me salvava, ou eu ia morrer, ia dar uma depressão, ia dar alguma coisa, porque eu não estava conseguindo externar, colocar no meu corpo o que eu, né? Então, se eu fiquei 4 anos, fiquei esse tempo, eu não ia para assistir espetáculos das pessoas, eu não queria estar com as pessoas, eu não tinha alegria para isso, eu não tinha ânimo algum para apreciar os trabalhos dos amigos, eu não tinha, estava estressado, estava muito esgotado, né? E aí o acaso da pandemia, mas a pandemia, quando ela veio, ela foi uma chave contrária. Por quê? Porque ela veio no momento que eu já estava saindo do casulo, depois que eu já não estava mais querendo ficar isolado, distanciado das pessoas. Então, enquanto a humanidade está se distanciando, eu estou querendo me juntar com ela, eu estou querendo abraçar o povo está correndo, né? Mas, lógico, o sentido figurado, porque a situação é outra, né? A realidade se apresenta de uma outra maneira. Então, foi dessa maneira, assim, o acaso, ele me traz estalos que me levam a criações, né? E o acaso, ele me coloca fisicamente em estado de pulsão, né? A psicanálise chama isso de pulsão. Pulsão, de estar pulsando, né? De estar efervescendo, de você estar dilatado no aqui e agora. Então, o acaso, ele me coloca nesse lugar, né? Quando eu vou lidar com uma performance na rua, que eu não sei como as pessoas vão reagir, né? Tudo isso vai modificando, e isso vai me dando material
para eu continuar os processos, né? O acaso, ele vai, na verdade, ele é um alimento. Bom, obrigado, professora Regiane, pelas colocações. Prometo também que vou trabalhar com o Leônidas, sim, no fortalecimento desses conceitos, né? Que algumas coisas certamente passam, né, despercebido pela gente. O que é bom quando a gente dialoga com pessoas de diferentes áreas, né, do conhecimento. E, bom, então, para dar seguimento, Leônidas, eu vou convidar os professores agora para deliberar sobre a defesa, né? Então, só um minutinho, eu estou enviando aqui aos professores um convite, um link, né, para um segundo link para onde a gente vai migrar agora por alguns minutos. A gente vai conversar privadamente sobre a sua apresentação e a gente retorna para cá em alguns instantes. Tá bom? Ricieli, você mandou por Pois não. e-mail? Mandei por e-mail. Por e-mail? Só para eu poder... Isso, por e-mail. O e-mail institucional. Não chegou aqui para mim. Eu acabei de mandar. Tenta dar uma atualizada no seu. Vou dar uma atualizada aqui, vamos ver. Tá? Então, enquanto isso, enquanto os professores vão confirmando o recebimento, Leandro, se você tiver alguma colocação final para você fazer, né, sobre tudo que foi dito. A minha colocação é somente agradecimentos. A minha consideração final é só a gratidão que fica por esse momento, por essas contribuições desses professores que são artistas pesquisadores também, né? eu leio assim, eu leio vocês dessa maneira, porque eu vejo vocês como artistas, né? De trabalhos maravilhosos, né? Inspiradores também, né? Cada um numa área diferente. Olha que potência essa mesa, né? Integrando essas pessoas de diferentes áreas, exatamente tudo que eu sempre quis, né? O trabalho ele fala disso, né? Dessa multiplicidade de linguagens, né? Que se fundem, o caleidoscópios. Então, muito obrigado por vocês hoje serem partículas desse caleidoscópio, certo? Que agora está em movimento e está, sem dúvidas, essa conexão nossa, ela vai gerando novas formas, novos saberes, novas criações, que quando eu me conecto com o artista, né, com a alma do artista, com o espírito do artista de cada um, pode ter na certeza que muito de vocês eu vou ter em mim, né? Assim foi a experiência com a professora Cássia na graduação, em outros momentos da vida também, né? E continua muito presente, muito forte, essa artista que eu admiro muito. O professor Narciso, que já tinha vindo aqui em São Luís em outros momentos, apaixonado pela nossa cidade, pela nossa cultura, pelo nosso povo, né? E, sem dúvidas, assim, um professor com as suas práticas dentro do programa, despertando questões assim que foram cruciais nesse processo, com a sua multiplicidade de informações também, porque o professor ele vai trazendo várias coisas para a gente, vai oferecendo muito material e nós vamos pescando, né? Aqui e ali, sobretudo o material que ele enviou para mim após a qualificação, professor, aquele material ele foi assim de grande valor, que ele aparece com muita força, ele me ajudou a sintetizar, né, aquilo tudo que eu estava sentindo, que eu não tinha lido ainda, artistas falando sobre essa telepresença, sobre a não presença, essa coisa do virtual, né?
nesse contexto de pandemia, e aquele material foi maravilhoso, né? Muito obrigado. A professora Regiane também, que eu tive a honra de conhecer no programa, né? E a gente teve uma experiência incrível. Essa experiência que nós tivemos, professora, nesse atravessamento da sua arte, do conhecimento que você transmitiu, ela potencializou o que eu chamo de corpo cura, certo? Porque depois da experiência com você, o meu olhar sobre a cor, sobre a luz, sobre as formas, né? sobre tudo o que falamos, né? A cor e a luz, elas mudaram. Meus trabalhos, eles ficaram com cores que eu fui colocando assim conscientemente, sabe? Com uma vontade de trazer esse simbolismo da coloração nos vídeos. Foi importantíssimo, eu fiquei muito colorido depois da experiência com você, sabe? Meu corpo, meus movimentos se tornaram pincéis, certo? Muito, muito grato por essa experiência. Professor Ricieri, sempre presente naqueles momentos de desespero, né, professor? Que às vezes o desespero eu mesmo que criava, né? Mas um processo muito tranquilo, as contribuições pontuais, o professor ele é muito pontual e assim, muito objetivo também, né? E é muito importante que a gente tenha essa pessoa, esse profissional, esse artista que pensa dessa maneira, porque o artista ele já é espalhado, né? Meu universo de coisas, né? Então, o professor Ricieri, ele me ajudou muito a construir, a encaixar as peças, né? Muito nisso, né? E também a melhorar ainda mais assim a minha sensibilidade sobre os sentidos, sobretudo o sonoro, né? Porque aí eu comecei a vir buscar mais sobre música e sensivelmente fui tentando desenvolver alguns trabalhos no vídeo, nos vídeos também. Então, tudo que vocês são, né, para mim, os seus trabalhos, as suas pesquisas, elas são muito marcantes, né, e potencializam o material que eu tenho, né? Gente, é só mesmo muita gratidão por esse momento, tá? Então, Leônidas, a gente vai se retirar. Regiane, você confirma o recebimento já do link? Chegou. Ótimo. Então, a gente se retira, alguns minutinhos a gente volta, tá? Então, eu te peço a gentileza de aguardar um pouquinho, tá bom? Já voltamos. Tchau, tchau. Já estamos todos aqui. Cássia também? Já. Também, ótimo. Então, Leônidas, aqui a gente está com a ata pronta, tá? Eu vou fazer a leitura, eu vou compartilhar aqui com todos e vou fazer a leitura da ata. Está visível, né? Para todos aí. Então, ata da sessão pública, defesa de dissertação de mestrado em artes cênicas. Atendendo à legislação vigente, às 10 horas do dia 25/11/2021, via plataforma remota online, devido à pandemia de Covid, reuniu-se a banca examinadora, presidida pelo orientador professor Dr. Ricieri Carlini Zorzal, a fim de arguírem sobre a dissertação de mestrado de Leônidas e Souza Santos Portela, intitulada Caleidoscópicos, Criações em Dança entre Espaços, Presenças e Virtualidades. Requisito final para a obtenção do título de mestre em artes cênicas. Aberta a sessão pelo presidente, coube ao mestrando, na forma regimental, expor o tema de sua dissertação, findo o que, dentro do tempo regulamentar, foram apresentadas arguições pelos membros da banca examinadora. Em seguida, deram-se as explicações que se fizeram necessárias. Em ato contínuo, a banca examinadora reuniu-se reservadamente para proceder à avaliação final, conforme critérios estabelecidos pelo regimento do programa, sendo o trabalho aprovado.
Destaca-se a elevada qualidade do trabalho do artista pesquisador e a importância dessa investigação para os estudos das artes cênicas no contexto pandêmico. Contudo, solicita-se uma maior inserção das obras artísticas criadas ao longo da pesquisa no corpo do texto e um destaque para o conteúdo teórico do processo criativo e da semiótica. Então, Leônidas, esse é o nosso parecer, né? Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, assinada pelos membros da banca examinadora. A ata será assinada por todos, então enviada ao programa, e aqui eu deixo os meus parabéns e externo a todos que com Leônidas eu tive um trabalho extremamente facilitado, né? Eu acho que queria que todos os orientandos fossem assim, né? E que nos trouxessem tanta facilidade para conduzir um trabalho dessa importância ao longo de 2 anos, né? Que é um tempo considerável. Então, Leônidas, eu agradeço poder fazer parte dessa trajetória, né? Trabalhamos juntos também na época do departamento e agora, de novo, um pouco mais proximamente, no ambiente virtual, né? Infelizmente, mas nessa sua trajetória acadêmica, e te desejo todo o sucesso do mundo em tudo aquilo que você projetar para a tua vida. Tá bom? Muito obrigado por fazer minha vida mais fácil nesses 2 anos. Parabéns, Leônidas Portela, que alegria poder estar aqui hoje, vendo você fechar esse ciclo. Parabéns, Jaqueline, pelo filho maravilhoso. Um beijo em vocês. Obrigado. Parabéns, hein? Obrigado, Parabéns, gente. Leônidas. Continua assim, firme e forte. Então, com isso, Leônidas, eu acho que a gente pode encerrar a sessão, né? Com certeza. Muito obrigado. Então, professores, muito obrigado. A todos um Obrigada. excelente dia e até a próxima. Tudo de bom Até, para nós. tchau. Tchau, tchau.